Boroboê, boxixé, boa tarde a todos. Esse é o terceiro vídeo daquela série que comentei com vocês que faria sobre os valores e as virtudes, né, de todo o povo que segue a filosofia de Orixá. Mais uma vez, peço desculpas, estou com as minhas anotações aqui para poder me orientar, criar um roteiro melhor para vocês. E hoje nós vamos falar ainda sobre o grande tema que é a fidelidade à palavra, né, a lealdade pessoal. E dentro dessa questão, né, da fidelidade à palavra, da lealdade, nós temos alguns subtópicos que são bastante importantes. Então, não mentir, né, não fazer fofoca, não amaldiçoar ninguém, não xingar, né, tem alguns subtópicos que são importantes que a gente cite, né? E eu vou detalhar aqui um pouquinho. É importante falar que essas virtudes, elas aparecem em todos os odus. Assim, sempre que eu leio um Itan ou um Odu Ifá também, sempre que eu leio alguma informação, alguma história de Orixá, eu vejo que esses comportamentos, né, que são colocados como não virtudes, afastadores de axé, né? Eles geralmente levam a pessoa a equívocos que atrasam a sua vida, né? Que lhes fazem mal, que lhes causam problema. Então, é por isso que a gente diz que a boca, ela é uma parte, né? Ela também é o ori da pessoa. Porque uma boca mal faladora, ela afasta muito a sorte da pessoa, pode afastar muito a sorte da pessoa. Então, existe uma vez foi colocado para mim, né, assim, que eu precisaria escolher entre ser uma pessoa de boa fala ou de fala adoecida. É muitos anos atrás isso. E isso ficou guardado na minha cabeça, eu ainda nem era... nem estava tão no meio, né, de povo de Orixá, mas, enfim, isso foi colocado para mim e ficou, e eu encontrei frase semelhante a essa, né, nos meus estudos, nos meus livros. Então, eu acho que essa é uma escolha que a gente faz para a vida, né, que tipo de boca você vai ter ao longo da sua vida, né, a boca que constrói, a boca que agrega, que diz bem, ou aquela que só age para destruir, né, e para trazer coisas ruins para si e para as outras pessoas, né? Então vamos lá, a gente vai começar com a mentira, né? Porque eu acho que a mentira, ela é a que mais se destaca, porque a mentira, ela tem a capacidade de fazer a própria pessoa se distanciar do seu ori, né? De várias maneiras. Então, primeiro, quando a pessoa não cumpre aquilo que promete, né, ou aquilo a que se compromete, e isso é uma coisa muito frequente, às vezes por maldade, às vezes por não maldade, mas é um movimento natural. Quando você se dispõe a cumprir uma determinada coisa e não cumpre, você deixa a outra pessoa que às vezes tinha expectativa desse cumprimento decepcionada, e naturalmente isso causa um rompimento, né? Isso causa um rompimento, uma quebra de confiança. Então, é importante porque a mentira, ela não tem efeito só sobre quem mente, ela tem um efeito social também, né? E aí vale dizer que dentro do contexto de Orixá, a gente sempre vai estar olhando para o indivíduo e para a sociedade a que ele pertence, né? Sobre a tagarelice, né, então assim, sobre as pessoas que falam demais, né, mais do que deveriam, qual que é o problema de falar mais do que se deve, né? O problema é que você acaba não fazendo crítica própria, né, ao que você diz. Não dá tempo de você pensar e entender e criticar aquilo que você está falando antes de falar, né? Então, pro povo, né, Yorubá, então, voltando aqui, pro povo Yorubá, o tagarela é uma pessoa extremamente autocentrada,
né? Então é aquele que de fato tá olhando só para si. Ele tem pouca condição de escutar, né, a outra pessoa, tem pouca condição de olhar para o outro de forma genuína. E isso faz com que ele haja de uma forma não amável, né, na maioria das vezes, porque faz parte, né, para ser amável faz parte o processo de escuta, né? Então, são dois pontos importantes aí, né? Primeiro, que a pessoa não pondera o que ela está falando, porque não nem dá tempo, né? E depois, ela, como eu falei, ela acaba sendo deselegante, né? Como se diz por aí, ao deixar muito claro que o que mais interessa para ela é falar do que escutar. Bom, a fofoca é uma coisa muito comum, né? Principalmente dentro do Ilê Axé, dentro da casa de Axé, é uma coisa comum, onde você junta muitas pessoas, começa essa ideia, né, de um fazer pequenos comentários sutis com o outro, e logo isso se torna uma fofoca, porque quando o que você escuta não morre no seu ouvido, quando isso sai de novo pela sua boca, então você já se tornou um olofofô, né? Você já se tornou o fofoqueiro, né? O fofô significa fofoca. E o que caracteriza a fofoca, né? A falta, a incapacidade da pessoa de guardar segredos ou comentários, né, a respeito da vida alheia, mas eu acho que tem mais a ver com segredos mesmo. Então, assim, situações que você vê, que você pode até ter vivido perto da pessoa ou visto e que você acaba por, enfim, falar, né? Às vezes com um propósito bom e às vezes um propósito não bom, mas o propósito não importa nesse caso, né? Aquilo que é da vida de alguém diz respeito a ela, somente a ela. Então, é parte da ética que você não saia por aí espalhando, né? Para quem trabalha dentro de uma corrente, né, dentro de uma casa, seja de umbanda ou qualquer coisa do tipo, você tem a questão do sacerdócio. Então, aquilo que é conversado não pode ser colocado para ninguém, não pode ser discutido com ninguém, não pode ser falado. Aquilo é uma coisa entre você e a pessoa que foi ali fazer a consulta, né? Então é inevitável, né? Assim, o fofoqueiro em algum momento ele vai com o tempo se tornar também uma pessoa mentirosa, né? E isso vai acabar causando para ele uma série de malefícios, né? Sociais e também pessoais. O xingamento, a calúnia, né? Ou a ironia, né? Enfim, são expressões que a gente solta pela boca e elas têm o poder de diminuir o nosso axé, né? A força da nossa própria boca. Então, eu sempre digo que o axé tá na boca, né? Tá no hálito, né? Então, aprendi isso, né, com o povo de Orixá e sempre digo isso para os meus filhos, para quem participa de rituais comigo. A boca, o hálito é algo muito importante no processo, né, de crescimento, agregação de axé. E aí, quando você abre a sua boca para xingar, né, para caluniar ou até mesmo para ser irônico num aspecto pejorativo, você diminui o axé que está na sua boca, né? A maldição pro povo iorubá, ela é o que a gente chama, é o contrário do adorá, né? É o contrário de uma reza. Então, enquanto a reza é aquilo que é dito para o bem, né? A maldição é a reza ao contrário, né? Então, ela realmente faz com que você se torne o azarado e muitas vezes pouco efeito terá, né, sobre a própria pessoa ou a coisa ou a situação a que você amaldiçoou. Então, a recomendação que eu dou é que quando alguém tiver em algum processo de amaldiçoamento de alguma coisa, que você se afaste disso, você se afaste dessa pessoa. Ela não é uma pessoa recomendada para o convívio social de ninguém. Talvez esteja num mau momento, precisa se acalmar, né? Precisa chamar a paz aí de Obatalá para se acalmar. Mas você não pode
participar desse processo, você tem o direito de se negar a participar desse processo de amaldiçoamento que vai trazer azar, inclusive, para você, né? Então, para que a gente possa concluir essa parte com esses 4 subtópicos, né, eu queria colocar um negócio que eu acho que é uma coisa muito interessante da religião tradicional iorubá. É uma forma, né, que existe de se orientar ou de colocar em linha pessoas que se prejudicam pelas suas palavras, ou que prejudicam a sua comunidade ou a sua família, é colocar essas pessoas sob juramento, né? Então, existem, inclusive, quizílulas, né, a respeito de fofoca, a respeito de mentira, a respeito de más palavras, de xingamento. Então, tamanha a importância que isso tem, né, dentro do conjunto ético, né, de ética da religião, da cultura de orixá. Então, a gente coloca, né, a pessoa para fazer um iburá, né, que é um juramento, e durante, né, alguns processos até iniciáticos, né, existem alguns juramentos que são feitos. Eu tenho um caso conhecido de uma pessoa que fez um juramento durante sua iniciação de Oxum. Essa pessoa, alguns anos depois, por rancor, né, amaldiçoou uma mulher grávida, e essa pessoa teve a sua felicidade ceifada por completo, morrendo, ainda não morreu, mas tá em vias de seca e sozinha, né? Então, assim, para uma pessoa iniciada, né, uma pessoa iniciada em Oxum, soltar uma maldição contra uma mulher grávida, contra uma criança, é uma coisa inconcebível, né? E a gente precisa lembrar, né, que assim, existem muitos juramentos que são comuns, né? Tem um juramento que é o juramento que se faz para Ogum, que a gente faz mordendo um metal, né? E nesses juramentos a gente se dispõe a perder coisas que são muito importantes pra gente, né? Então, esse ato de jurar-se, ele é um ato muito sério dentro da comunidade, dentro da religião tradicional iorubá. E vale lembrar aqui o juramento primordial, né? O juramento, o pacto primordial, que é o nosso pacto com Yamir Xorongá, que é o pacto que fala sobre a existência, né? Então, enquanto você existir, transitará sobre a terra, e não há forma de quebrar o pacto com a terra sem ser penalizado. No caso aqui, a gente está falando de escolher entre morrer ou continuar vivo, né? Então, esse é um pacto importante, inclusive é um pacto que eu mesmo já usei contra suicídio de algumas pessoas, né, que estavam nesse ponto, que o suicídio é um ato proibitivo, né? Então, é importante a gente sempre se lembrar que o primeiro pacto, o pacto primordial que a gente faz é o pacto para estar vivo, né? Ninguém foi lançado, segundo a nossa religião, ninguém foi lançado à experiência terrena porque quis. A gente é lançado à experiência terrena, a gente não é lançado à experiência terrena de forma forçada. A gente se lança à experiência terrena porque quer, né? E passa por todos os processos para obter a vida, né? Passa por todas as etapas para obter o que há de mais sagrado, que é a vida. E isso você não pode tirar isso de você mesmo. Depois que você tira, com certeza você só vai sofrer penalizações adiante, tanto no seu desejo de ter outras experiências terrenas, como no seu destino e uma série de outros problemas que podem ficar acarretados por causa desse assunto especificamente, tá certo? Então, eu desejo que vocês tenham uma ótima tarde. Aproveitem também desse vídeo, anotem. Dúvidas podem perguntar, podem colocar seus comentários construtivos aqui abaixo pra gente conversar e ter uma contribuição, tá bom? Muito obrigada a todos. Axé, uma excelente semana.